Hoje foi uma coisa interessante. Hoje de manhã eu estava lá na minha sala, preparando a mensagem e meditando ali, conversando com algumas pessoas que iam me ajudar hoje aqui. Minha esposa entrou e falando que ela queria que eu fizesse uma coisa, ela que tinha pedido. Eu falei logo assim, sabe, hoje não dá, amor, puxa, justo hoje, o dia do Senhor, justo hoje. E agora não dá, agora não consigo pensar nisso, né? Eu estou ocupado agora, estou ocupado com as coisas de Deus, né? E tivemos uma pequena conversa, vocês sabem, daquelas e tudo, ela saiu, tudo mais. E eu continuei ali, pensando, né, sobre o que eu estaria pregando, conversando com Deus, e o Espírito Santo falando comigo, pergunta, você vai pregar sobre o que hoje? Eu falei, vou falar sobre relacionamento, sobre relacionamento com Deus, sobre o mais importante, porque o relacionamento com Deus é desse que depende dos outros. E eu lá pensando, né, o Senhor sempre se importou tanto com as pessoas, o Senhor Jesus sempre se importou tanto com os relacionamentos do que com as tarefas. E eu comecei a lembrar, né, na casa de Maria lá, Marta e Maria, o Senhor dando atenção para as pessoas ali, Maria aos seus pés, Marta preocupada, ele falou, não precisa disso, uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é ter relacionamento comigo. Lembra do casamento da cidade de Caná, na Galileia? O Senhor estava lá com seus discípulos e aí acabou o vinho. Ele devia estar conversando com os discípulos, ele devia estar ali desfrutando da festa. E a sua mãe veio dizer, olha, eles não têm mais vinho. Você precisa fazer alguma coisa e tudo. E Jesus falou, calma mãe, calma. Eu sei, não chegou na minha hora. Fica tranquila. Não é? Jesus estava ali com os seus discípulos, dando importância para as pessoas. E ele transforma a água em vinho. E diz o texto que algumas pessoas já tinham bebido até demais. Quer dizer, Jesus faz mais vinho para pessoas que já tinham bebido bastante. É um negócio interessante, né? Mas ele está lá, se preocupando com o noivo, com a festa. E o Senhor parou o que estava fazendo para dar atenção para as crianças. Lembra daquele texto que as crianças foram chegando, ele foi pegando no colo, e os discípulos, não, tira daqui as crianças, está atrapalhando. Então, mas Jesus fala, não deixe vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. E Jesus abraçava elas, sabe? E o Senhor sempre deu importância aos relacionamentos. E eu pensando nisso, né? Eu pensando nisso, então, o Senhor me falou, então esta mulher, que você está casado aí, já há um bom tempo, ela acabou de sair aqui triste do seu escritório aqui, da sua sala. Ouvindo as suas justificativas, por que você não podia fazer isso agora, e também por que você não pode fazer outras coisas durante a semana, porque você é muito ocupado. Aliás, ela pediu isso faz muito tempo. E eu fiquei pensando, ela sempre se esforça para atender você imediatamente. Ela coloca você antes dos interesses dela. Ela valoriza o relacionamento que ela tem com você. E às vezes você fica aí, gasta tempo, se distrai. E você não vai fazer o que ela pediu, porque afinal de contas hoje é domingo. Dia do Senhor. E sabe, aí eu me arrependi e falei a verdade. Como é que eu vou dizer que os relacionamentos são mais importantes que as coisas para fazer? Toda vez que a gente pensa em ensinar alguma coisa, o Senhor nos leva também a praticar, sabe? Então eu saí dali, parei o que estava fazendo, desci, peguei umas coisas lá, nas ferramentas lá embaixo, tirar um adesivo velho que estava enfeiando, não estava mais enfeitando, né, a parede, estava enfeiando a parede. Eu fui lá, comecei a remover o adesivo, e eu sou tentado a pensar sempre no tempo, né? Deus falou, por que você não me adora? Por que você não ora em línguas enquanto faz isso? Sabe, você pode me ouvir e meditar o tempo todo. O segredo não está enquanto a gente sabe sobre ele. O segredo está enquanto a gente se relaciona com ele. E sabe, eu pedi perdão para minha esposa hoje de manhã lá no almoço, falei, você está certo, eu podia ter feito de outra maneira.
Então, sabe, irmãos, a vida cristã se baseia em relacionamentos. E relacionamentos são como jardins, que nós falamos a semana passada, não é? E é assim como um jardim. E por que eu estou falando isso hoje? Porque, veja, hoje é a Páscoa. Nós estamos falando de alguém que deu a vida. Como nós cantamos e lembramos aqui, deu a vida por nós. Porque ele queria que a gente tivesse um relacionamento próximo com o Pai. Jesus falou assim, olha, o mesmo relacionamento que eu tenho com meu Pai, a gente é um. Eu quero que vocês também tenham isto. Eu vim aqui para reconciliar, para juntar de novo você, cada um de vocês com o Pai. Eu vim aqui porque eu preciso que você saiba que há um espaço, o Pai quer você junto com Ele. E sabe, assim como um relacionamento, a gente falou que é sobre um jardim, assim como o jardim precisa de água, não é verdade? O relacionamento precisa de conversa. É interessante que o grande desafio da vida cristã não é o quanto a gente conhece, não é o quanto conhecimento nós temos, não é quantos detalhes da Bíblia nós sabemos, mas é o quanto a gente consegue ouvir e conversar com Jesus. É quanto a gente consegue ouvir o Espírito Santo. E relacionamento é assim, deve ser assim, né? Um fala, o outro escuta. E tenta dizer de volta o que entendeu. O ideal seria eu ouvir, por exemplo, a minha esposa e dizer, quer dizer que você está dizendo isso? Você está entendendo? Você está falando isso? É isso que você quer dizer? Estou entendendo? Mas a gente não, a gente ouve e já quer dar a nossa opinião. A gente já quer justificar outra coisa. A gente nem ouve, né? Relacionamento é quando um fala e o outro tenta ver se entendeu direito, antes de dar uma resposta ou um conselho. Muitas vezes nós cristãos queremos ajudar alguém, a pessoa nem contou o problema, a gente já quer dar um conselho. Talvez só precisava ouvir ela. Mas o que a gente pode dizer diante de uma tragédia? Que conselho nós podemos dar? Explicações? Sabe? Talvez um precise falar mais. Falar o que está no coração, mesmo que saiba que não é perfeito. A questão, às vezes, é que a gente quer falar dos sentimentos. E sentimentos nem sempre, digamos assim, nem sempre estão certos ou têm racionalidade. Sentimentos são sentimentos. Alguém fala que sentimento, você fala, você não tem que sentir medo, porque amor lança fora o medo. Está sentindo medo. É melhor dizer, eu sei o que é, eu também senti medo. Relacionamento é quando um fala e o outro não se sente ofendido, sabe? O outro não se sente ofendido e fica achando que é com ele, e fica logo se justificando, se comparando. Acontece muito com marido e mulher, não é verdade? Começa a falar, outro já acha que é com ele, sabe? Vamos ouvir. Relacionamento é uma conexão, onde tem dados em as duas direções. Agora mesmo você está assistindo essa conexão ao vivo, o seu celular, ou sua TV, ou seu computador está recebendo e enviando dados. Existe um protocolo de comunicação. E sabe o que faz esse protocolo de comunicação? Ele faz o tempo todo assim. Ele recebe e devolve. E se recebe e tem ruído, ele pergunta, o que você falou? Foi isso? Não, não foi. Tá. Eles ficam o tempo todo checando para ver se a coisa está funcionando. Então, o que acontece? Esse protocolo de comunicação que está rodando aí agora no seu celular e tudo, ele faz de tudo para não quebrar a conexão. Fica mais lento, dá uma travadinha, mas é porque ele está tentando decodificar e transmitir certo. Mas não corta a conexão. Na comunicação não, pode outra coisa cortar. Mas nós, seres humanos, sabe o que a gente faz? A gente corta a conexão muito rápido. Mas a gente corta a conexão com Deus muito rápido, do tipo, que nem minha esposa me lembrou, né? A oração, o que ela é para você? Não é? Ela é um GPS ou é um step? A oração é o último recurso quando você não tem mais nada, ou a oração é a primeira coisa? Sabe, a gente às vezes, não é? Pô, já tentei de tudo, bom, agora acho que eu vou ter que orar mesmo. Não seria melhor orar antes? Sabe, irmãos, orar antes é bem melhor do que orar depois. E sabe, nós às vezes cortamos a conexão com Deus, cortamos conexão com os nossos amigos, com o cônjuge, e assim, não se trata de estar perto, sabe? E quando nós temos a oportunidade de conversar, quando surge algum problema que acontece, tá bom, não vou falar mais nisso. Se você quer assim, tá bom.
Vamos fazer do seu jeito. Quer saber? Não adianta. Já falei mesmo. Né? Não interessa o que eu penso, o que interessa é sempre o que você acha. Essas coisas quebram as conexões. Né? Você nunca me ouve, é aquela coisa toda. O que é mais importante? Estar certo ou amar? Vencer no argumento, provar o ponto de vista, não reconhecer que o outro talvez possa ter um pouco de razão, muita razão, talvez toda razão, e a gente tem que reconhecer, me perdoe, eu estava pensando errado. Sabe, eu sempre falo que eu aprendi uma coisa, que amar é melhor do que estar certo, que manter o relacionamento é melhor do que ganhar o argumento. Eu fico repetindo isso para mim mesmo, porque às vezes eu sou tentado a ganhar no argumento. Afinal, eu estou certo. Aí você está certo e perde a pessoa. Você está certo e vai dormir virado da sua esposa para o outro lado, ou então você fica aquele silêncio estranho na casa. Sabe, o relacionamento precisa, então, de conversa mesmo. E de a gente não cortar a conexão. Deus nunca corta a conexão conosco. Quando a gente volta, Ele está lá, pois não. O relacionamento precisa de arrependimento. Assim como o jardim precisa que se arranque aquelas ervas daninhas, sabe? O arrependimento é dizer, preciso mudar a minha maneira de pensar. Na época de Jesus, os religiosos da sua época estavam tão cegos pela religião que não experimentaram o relacionamento com o verbo da vida. Jesus falou para eles, vocês examinam as escrituras porque creem que nela tem a vida eterna, mas elas falam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. E sabe, isso acontece hoje. Tem muita gente que conhece várias coisas sobre Jesus, mas ele não tem relacionamento, então não desfruta da vida. O único que poderia ensinar para aqueles judeus, para aqueles mestres da lei, o que eles precisavam aprender, estava diante deles, mas eles queriam estar certos. Eles ficavam criticando Jesus. Terceira coisa é que um relacionamento precisa de perdão. Para manter um relacionamento vivo, nós precisamos permitir que aquela pessoa participe da nossa vida. Nós não podemos nos fechar, botar um compartimento. E é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio fazer o seguinte, Ele falou, eu vim para que vocês possam ter vida abundante, para que vocês possam fazer parte da natureza divina do meu Pai. Para vocês terem toda a herança, tudo aquilo que um dia foi planejado e pensado para você. Então Jesus veio dizer, o Pai está disposto a perdoar. Eu vou pagar o preço, eu vou morrer. E eu vou vencer, eu vou conquistar uma vitória para que todos possam ser filhos. Jesus veio tornar possível para a gente ter um relacionamento com o Pai de verdade. E é nesse ponto que eu quero focar aqui. A Páscoa significa exatamente isso. A restauração de um relacionamento que nunca deveria ter acabado. E sabe onde acabou o relacionamento de Deus com o homem? Acabou no jardim. Foi no jardim. Lá no jardim, onde estava o primeiro casal, resolveram dar ouvidos a uma ideia de que Deus realmente acha que não ama vocês, não se importa. Se Ele se importasse, puxa, acho que Ele não faria isso e aquilo. Mesma conversa que a gente ouve hoje. E lá naquele jardim, aquele homem perdeu. Foi separado da presença de Deus. No Antigo Testamento todo é a história de um homem tentando se voltar para Deus. Na verdade, é Deus que está vindo à procura do homem. Mas o homem não consegue, pela sua própria capacidade, pela sua própria justiça, ficar à altura desse relacionamento. Ele fala, a gente vai fazer tudo certo, a gente vai conseguir, mas não consegue. Então, para que o homem fosse perdoado, sacrifica-se um cordeiro. Bom, Deus teve que sacrificar um cordeiro para vestir Adão e Eva para saírem do jardim. Depois, lá no Egito, você lembra, onde foi celebrada a primeira Páscoa. O povo de Israel vai ser libertado, 400 anos de escravidão. Naquela noite ele sacrifica um cordeiro, passa o sangue na porta, nos batentes da porta. E o destruidor não entra naquele lugar, aquela família não tem morte.
É o cordeiro que foi morto. O sangue de um cordeiro morto protegeu aquela família. Só que no Antigo Testamento, você vai lendo, você vai vendo, que isso não transformava as pessoas. Não mudava o coração delas. Sacrifícios eram repetidos e repetidos, repetidos. Só que, como diz Hebreus, esse sangue de sacrifícios não poderia purificar a consciência, porque este homem agora estava dominado pelo pecado. Então, qual era a solução? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, o Cordeiro de Deus, ele vem. Por isso que ele se chama a si mesmo de o Filho do Homem. Ele é o Filho de Deus que nasceu do homem. Jesus vem como homem. Jesus vem a esta terra não como Deus, vem como homem, como um ser humano, com as limitações de um ser humano. Nasce no lugar mais pobre, uma vila que alguém fala, de lá, não vai vir nada bom de lá. E Jesus vem. Ele vive aqui, sem pecado. E aos 30 e poucos anos ele é preso, condenado, julgado. E sabe, somente um justo, que não tinha pecado, poderia ser capaz de fazer esta obra de libertação completa. Entende porque ele tinha que vir? Até enquanto Jesus não veio, não havia uma maneira de ter uma conexão completa entre nós, seres humanos, e Deus. Era apenas uma religião. E aí, o que acontece? Jesus vence o nosso inimigo num jardim. É também num jardim. Antes da cruz tem um jardim, o jardim do Getsemane. Eu quero ler com você o texto aqui. São duas passagens paralelas, Lucas 22, 39 em diante e Marcos 14, 32 em diante. Eles acabaram de comer a Páscoa ali e Lucas 22, 39 diz que Jesus, acompanhado dos seus discípulos, foi como de costume a um monte das oliveiras. Veja, o texto diz que era comum, Jesus acostumava ir ali com seus discípulos. E ao chegar ele disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Ele falou, vigiem, orem aqui, para que vocês não cedam. Existem tentações e pressões. Vocês vão ser tentados, mas se vocês orarem, vocês vão vencer este momento. E Jesus se afasta então e começa, se ajoelha e ora. Pai, se quiser, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E assim Jesus está orando. O texto de Marcos, diz que esse lugar era chamado Getsemane. E Getsemane significa o lagar de azeite, o lugar onde se prensam azeitonas para retirar o azeite. Era um lugar onde você prensa a azeitona. A azeitona era prensada a frio para poder sair o azeite. O azeite melhor que a gente tira da oliveira é esse que é prensado a frio. E ali, o Jardim das Oliveiras é o lugar onde Jesus está sendo prensado. A sua alma está sendo prensada. Há um momento crítico na vida dele. Presta atenção, Jesus leva os seus 12 discípulos lá para este jardim. 12 não, 11, porque Judas já tinha saído, para atrair, Judas está indo lá para trazer a multidão com tochas e cacetetes para prender Jesus. Então, Jesus está com seus discípulos lá, e o texto de Marcos diz que ele leva consigo Pedro, Tiago e João, começa a sentir grande pavor e angústia. Veja isso, Jesus está sentindo agora grande pavor e angústia. E ele diz, no versículo 34, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem. Jesus fala, olha meus amigos, fiquem comigo. A minha alma está profundamente triste. E ele avançou e se curvou até o chão. E orou para que, se fosse possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E ele clamou, versículo 36, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Este é o momento mais difícil da vida de Jesus. E Jesus está ali com seus amigos. Fique aqui comigo.
E Jesus então deixa ele, se afasta um pouco para orar. E quando Jesus volta, encontra os discípulos dormindo. E o texto de Marcos, no capítulo 14, versículo 37, diz: voltou aos discípulos e os encontrou dormindo e disse: Simão, você está dormindo? Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Você não pode aqui ficar comigo? Eu estou pedindo a sua ajuda. Vigiem e ore para que não cedam, não caiam na tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. O que ele está dizendo? A gente acha que está preparado. A gente tem um momento difícil, achamos que temos maturidade espiritual, mas sabe, nós somos seres humanos, nós somos pessoas limitadas. Jesus está aqui falando como um homem, dizendo: fiquem comigo. O homem que não tem pecado, mas veja, ele está sendo pressionado. Ele está sendo tentado. Qual é a tentação dele? Desiste disso. Se você assistiu o filme A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, tem uma cena em que o diabo aparece do lado e fala: é muito pesado para você, você não vai conseguir. É muito difícil. Você não pode carregar os pecados deles. Jesus está orando ao Pai, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. Um texto de Lucas fala que ele suou gotas de sangue. Então Jesus volta e faz a mesma oração de antes. A oração é a mesma: Pai, se for possível, mas seja feita a tua vontade. E Jesus está orando enquanto os discípulos estão dormindo. No versículo 40, ele volta a segunda vez e encontra dormindo. Eles não conseguiam manter os olhos abertos, não sabiam o que dizer. No texto de Lucas, você tem mais um esclarecimento. Lucas 22, 45 diz que, por fim, Jesus voltou aos seus discípulos a terceira vez, não é? Encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Lucas diz que eles estavam assim, detonados, acabados de tristeza. Por que vocês dormem? Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Novamente é isto. Gente, você percebe? Jesus está no meio de uma agonia, uma dificuldade. Isso fala muito conosco. Quantas vezes nós estamos numa agonia, numa dificuldade, e a gente, em vez de dizer: Pai, eu não entendo, é difícil, mas a tua vontade eu sei que é melhor. Não, a gente às vezes é tentado a ceder à tristeza. Eu já fiz isso, sabe? Fica tão desanimado, tão triste, que não dá nem vontade de orar. No original, tristeza é aquela palavra que significa dor, angústia, aborrecimento, uma aflição, um pesar. Então você está ali naquele pesar, não sabe o que fazer e fica triste. E sabe como é que é? E dorme. Vai dormir, desistir, como se quisesse apertar um botão e isso desaparecesse. Então os discípulos estão ali vendo: puxa, mas o que vai acontecer? Jesus, e agora? E vai acontecer, ele vai ser aquele negócio todo. E Jesus está ali orando. No lugar de prensar as azeitonas, ele está sendo prensado. A sua alma está em angústia. Mas os seus amigos estão dormindo de tristeza. Mas mesmo assim Jesus os levanta, os encoraja. Jesus estava se preparando. Irmãos, quando Jesus volta para os seus discípulos aqui nesse terceiro ponto, presta atenção, ele já tinha vencido o inimigo naquele jardim. Ele já tinha plena convicção. Ele tinha orado, ele tinha falado: Pai, é difícil, mas ele ganhou forças, ele foi renovado no seu espírito. Porque como homem, a única maneira de Jesus se comunicar com Deus, com o Pai, através do Espírito Santo que nele estava. O mesmo Espírito que ele deu para cada um de nós agora, que ele já morreu e ressuscitou. Então, Jesus estava se preparando para aquele momento. Então chega Judas com toda aquela tropa, com toda a trupe ali, com aquele bando de gente para pegar eles. Quem vocês estão procurando? Ele pergunta. Jesus de Nazaré, ele fala: sou eu. Quando ele fala: sou eu, eles caem para trás. Eles caem para trás: sou eu, deixem ir estes. Quem vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno, sou eu. E eles, né? Então o texto fala que Judas veio dar o beijo. Pedro pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus fala: para com isto. Você não sabe, Pedro, eu podia pedir agora milhares de anjos o meu pai mandaria para me proteger.
Mas Jesus resistiu a essa tentação. A tentação de fazer a vontade dele. A tentação de fazer o mais fácil para ele. A tentação de livrar ele. Ele sabia que se ele livrasse ele mesmo, nós não poderíamos ser filhos de Deus. Então Jesus fala, não vou. Cura ainda o rapaz que teve a orelha cortada, cura ele. E Jesus vai. Vai para o julgamento, e vai para Anás, Caifás, e Herodes, faz todo aquele ritual durante toda a noite. Pedro nega ele 3 vezes. E quando Pedro nega ele 3 vezes, Pedro está no lugar que ele está vendo Jesus. Mas quando o galo canta, diz o texto que Jesus olha para Pedro e eles se entreolham. Jesus está lá, vencendo essas batalhas. E Pedro somos nós. Aqueles que querem fazer, mas não conseguem. Que diz que nunca ia fazer, nunca jamais vou te abandonar, mas abandona. Mas Jesus venceu aquela batalha no jardim. Ele saiu dali convicto de que ele ia fazer a vontade do Pai. E ele foi até o fim. Ele carregou a cruz, sofreu a morte. E lá na cruz, quando chega meio-dia, quando Jesus sente o peso dos pecados, Jesus vai passar por uma experiência que ele nunca passou antes. Ele vai ficar separado do Pai. Pela primeira vez ele vai ficar separado do Pai, da presença de Deus. Todo o sofrimento, toda aquela dor, do meio-dia até as 3 da tarde, se fizeram trevas em toda a terra. E quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Por que eu fiquei sozinho? É a única vez que Jesus chama Deus de Deus, não de Pai. Ele está lá com todos os nossos pecados. E ele diz, está consumado. E ele entrega o seu espírito. E naquele instante, às 3 da tarde, quando ele diz, está consumado, um grande terremoto vai. Afeta o templo. O véu é rasgado do alto a baixo. Não tem mais Arca da Aliança, nem tem mais presença de Deus. Tem aquele templo vazio. Só tem a estrutura da religião. Aquele véu é rasgado do alto a baixo mesmo assim. Deus está dizendo, chega de religião. Acabou religião. Acabou. Acabou para sempre. Está consumado. Já foi realizado. Não existe nada mais. Meu filho foi até o fim. Meu filho fez a minha vontade. E o que acontece então? Neste momento Jesus, ele não tem tempo para detalhar todas as coisas aqui, mas diz que ele vai até a mansão dos mortos. Ele desce até onde estão, até o inferno. Ele entra lá e toma as chaves da morte e do inferno. Ele toma toda a autoridade que o diabo tinha em relação à morte, a oprimir, a ficar com as pessoas, a tomá-las para si. Ele fala, agora eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu posso libertar quem eu quiser. Eu posso resgatar do inferno quem eu quiser. Porque eu ganhei esta autoridade. Jesus, então, não é? Ele entra no santuário, no santo do santo celestial, com o seu próprio sangue, não com o sangue de animais, com o próprio sangue. E faz uma eterna redenção. Ele pagou o preço pelos pecados. Todos aqueles que creem em Jesus agora podem experimentar uma vida eterna. E Jesus entra diante do Pai e diz, Pai, está consumado. E o Pai vê aquilo e fala, é tremendo, é maravilhoso, você entende? Quando Cristo dá a sua vida, ao 3º dia ele ressuscita. Ao 3º dia ele sai. Ele venceu a morte. E lá na cruz ele não venceu somente a morte. Ele venceu a força do pecado que escravizava o homem. Porque nós também fomos lá, incluídos com ele na sua morte, crucificados com ele. Ele venceu todas as dores e enfermidades que também levou com ele. E ele venceu tudo isso. Ele volta e fala com seus discípulos, anda com eles aqui. Durante 40 dias, então ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso vocês podem ir. Vocês podem fazer discípulos. Vocês podem usar o meu nome.
Vocês podem expulsar demônios, curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos. Se vocês beberem alguma coisa maligna, mortífera, não vai fazer mal. E eu estou com vocês até o fim dos séculos, todos os dias. Eu estou com vocês. E depois de 10 dias que ele subiu aos céus, ele envia o Espírito Santo no Pentecostes para habitar em todo aquele que crê. Então, sabe, Adão, o primeiro homem, perdeu a batalha lá no jardim. O jardim que foi criado para ter intimidade com Deus. Jesus no jardim conquista. Ele permanece firme e sai de lá vencedor. E vai até o fim. Morte de cruz. Por isso, a Páscoa é a nossa celebração. A celebração de que não há mais separação. Sabe o que Jesus faz? Com toda essa autoridade que ele tem, ele transfere para a igreja. Ele dá o nome dele para nós. Ele transfere para nós a herança de filhos. Ele nos reconciliou com o Pai, não existe mais separação. Não há nada mais que possa mudar isso, está consumado. Não há nada que eu faça que mude o amor de Deus por mim. Não há nada que ninguém faça neste mundo que mude o sacrifício de Cristo. Não há absolutamente nada, nada nesta terra que possa mudar o fato de que Cristo morreu, que nós morremos com Ele, que Ele ressuscitou, que nós ressuscitamos com Ele, que Ele nos deu uma nova vida, enviou o Seu Espírito e agora está lá, assentado à destra do Pai. Nos deu autoridade no Seu nome, vivendo para interceder por nós sempre, dizendo, eu estou com você sempre. E nos deu este ministério de também reconciliar outras pessoas com Deus, de dizer, Deus não está zangado, Ele não veio aqui para destruir ninguém. Deus quer se reconciliar com a humanidade. Ele já fez tudo. Eu e você que temos que dar uma resposta a esse relacionamento que Ele quer ter conosco. Quarta coisa é que um relacionamento precisa de Jesus. Tal como um jardim precisa da luz do sol. Ele é o sol da justiça. Nós precisamos dele e Ele nos quer. Ele está de braços abertos, não tem mais barreira. Só se a gente não quiser. E por último, quero ler esse texto. Como o Gustavo falou aqui no começo, como a gente ouviu ali no vídeo. Jesus ressuscita, mas o corpo dele tem marcas. Olha aqui, as marcas dos cravos. Olha aqui, coloca a mão do meu lado, veja. Para lembrar do quê? De que ele venceu como um homem. Hebreus 4, 15 e 16. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo entende as nossas fraquezas. Jesus entende as nossas fraquezas, Ele entende a sua fraqueza. Pois Ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, diz o texto, aproximemo-nos, vamos chegar perto dEle. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça. Jesus está falando, você pode se aproximar do meu Pai. Com confiança, você não vai ser rejeitado. É o trono da graça. Veja, não é o trono da condenação, não é o trono do juízo, é o trono da graça. Nos aproximemos com confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, a graça disponível para todos. Para absolutamente todos. A graça disponível para todos. Vamos orar neste momento. Não importa o nível da pressão. Não importa se nós temos essa segurança. Temos um relacionamento com Ele. Deixa eu dizer uma coisa a mais para você. Deus não tem medo do nosso pecado. O diabo não é uma ameaça para Deus, sabia? Ele já foi vencido. Um ser criado. A nossa vida está oculta com Cristo em Deus. O inimigo não pode tocar. Só se a gente abrir a porta e resolver sair da nossa posição. Nos deixando levar por medo, por ansiedade. Vamos orar nesse momento. Você talvez esteja... Todos nós estamos passando mais ansiedade nesse momento, né? Nessas crises.
Fora a necessidade que está batendo na porta. Mas Filipenses 4:12 diz, sei o que é passar necessidade, o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E mais para frente, o apóstolo Paulo diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, todas, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos orar agora. Ele tem todo o poder. Não importa o que aconteça, Ele está presente. Pai amado, nós oramos agora sobre cada família, cada um que está. Especialmente por aqueles que não têm um relacionamento contigo ainda. Quero convidar você que está ouvindo esta mensagem. Se você não tem convicção que você tem realmente um relacionamento com esse Deus Pai, com esse Jesus, com o Espírito Santo, faça o que eu falei agora há pouco, se arrependa. Basta dizer, Senhor, eu me arrependo de viver longe de Ti. Entrego a minha vida a Ti hoje. A partir de hoje quero viver para sempre contigo. Simples assim é. Diga, me arrependo de viver longe. Me arrependo de ser egoísta, me arrependo do meu orgulho. Me arrependo de querer andar pelos meus próprios caminhos, de achar que Deus não se importa comigo. Aquele que deu o seu Filho por mim vai me dar todas as coisas. Basta dizer, Pai, me arrependo hoje. Eu quero que Jesus seja a luz do meu jardim, o sol da minha vida, o Senhor da minha vida. Pai amado, nós oramos por todas as pessoas, por esses que estão entregando a sua vida. Por esses que estavam longe, mas que agora estão perto, porque o Senhor não está longe, o Senhor já removeu as barreiras de separação. Oramos por aqueles que estão no momento ansiosos, preocupados, não sabendo o que fazer. Lançamos sobre Ti toda a ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. No momento da luta, nós não queremos dormir de tristeza. Senhor, aqueles que estavam dormindo de tristeza, se entregando, não conseguindo nem orar, Senhor, de tão ansiosos, a partir de hoje, venha a Tua paz e a Tua bondosa presença na vida deles, na vida de cada um, Senhor. Fortalecendo, dizendo, estou aqui, não vou te deixar, não vou te abandonar. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Assim seja, Pai, na vida de cada um, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome